Bom, nós estamos agora com o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e da região, o Aparecido Carlos Souza Cidinho. Por quê? Eles estão fazendo uma roda de conversa sobre o tema Os Idosos Importam. Eu achei muito interessante esse tema, porque hoje, com a longevidade, então a quantidade das pessoas em terceira idade, ou melhor idade, dê lá o nome que você desejar, se tornou muito grande. Né? De uma geração criada sob um outro costume. E ontem dizíamos, né? Isso traz muitos conflitos, às vezes, dentro das famílias, na sociedade, né? Ah, o senhor é um velho, os mais jovens, ou então os próprios mais idosos dizem, no meu tempo, não sei o quê, como a cobrar dos jovens, algumas atitudes e costumes de outros tempos. Os conflitos aumentaram, as necessidades também, e a necessidade de proporcionar um convívio mais harmonioso também. Nós temos que aprender a conviver mais e mais em casa, muitas vezes no trabalho, onde quer que você vá, exatamente com essas diferenças. E para isso é preciso que a gente entenda cada faixa de idade. E entender é importante, parece ser o propósito, entre outros, do tema Os Idosos Importam. E muito, por sinal. É o tema de uma roda de conversa interessante que vai acontecer lá. Por isso, o Beto Garcia está lá na associação. Muito bem, Darcy. Falamos ao vivo aqui da Associação dos Aposentados de Matão e também da região. Vamos conversar aqui com o Cidinho, presidente da entidade, sobre essa roda de conversa. O principal intuito, melhorar, dar qualidade de vida ao idoso, né, Cidinho? Fala um pouquinho para a gente desse programa. Bom dia. Bom dia a você, Bento, Daércio, Adalberto, enfim, todos da Rádio Saudades, todos os ouvintes e telespectadores, não é? Nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais aumenta-se o número de pessoas idosas. E no futuro, não muito distante, nós seremos uma sociedade cujas pessoas, num grande percentual ainda maior, serão idosos. Para isso, é preciso que a política esteja a serviço e que os políticos não se sirvam pura e simplesmente da política, como dizia o Daércio, mas que a política seja a arte de fazer o bem e fazer o bem para servir. A autoridade no poder público é serviço. Nós tivemos recentemente a posse do Conselho Municipal do Idoso, uma ferramenta extremamente importante que ela se originou lá na Constituição de 88. Imagina você que antes nós não tínhamos essa universalidade de conselhos. Nós temos o Conselho Municipal, que remete as suas políticas para o Conselho Estadual para o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. E nós aqui, falando enquanto Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Matão e região, nós temos uma relação também com a nossa organização, que é as federações nos estados. Eu digo aqui com muita honra que participo, eu sou um dos dirigentes, dos diretores da Federação das Associações de Aposentados no Estado de São Paulo, que, por sua vez, existe também a Confederação, que é a COBAP. Por isso, inclusive, que os nossos associados, oportuno dizer, ao ter o seu desconto em folha lá no INSS, aparece COBAP, que é a Confederação das Associações dos Aposentados do Brasil. E nós, nos nossos fóruns de conversa e reflexão, nós temos discutido essas questões de política social para os idosos. Então, se os idosos importam, é preciso, desde a convivência, como dizia o Daércio, na relação interpessoal, familiar, mas também, e efetivamente, nas suas instâncias de organização da sociedade, é preciso que cada vez mais a gente tenha política social de atendimento à pessoa idosa. Se eles importam, é preciso que a gente saiba onde eles estão. Onde estão os nossos idosos? Claro que o Estatuto do Idoso no Brasil diz que, a partir dos 60 anos, a pessoa já é idosa. Mas nós temos que ter uma atenção muito especial, como a própria legislação tem, inclusive em suas várias normativas. Por exemplo, as pessoas com mais de 70, pessoas com mais de 80, não é? Antigamente, voltando à questão da longevidade, antigamente era raro as pessoas chegarem a 90 anos, 100 anos. Hoje a gente vê um universo grande. E como é que fica a atenção a essas pessoas? Como é que nós estamos atendendo eles, né? As nossas instituições,
que se preza a servi-los, de que maneira, o quanto, né? Onde estão os nossos idosos? Quem são eles? Quais são as condições de vida? Por isso, então, nós organizamos para, no dia de amanhã, às 9 horas, quero aqui agradecer o Cidinho, a Marildo e toda a direção da Associação Antialcoólica que cedeu espaço. Nós vamos fazer o que nós chamamos uma roda de conversa para trabalhar um pouco essa temática. O que é que nós temos? Onde eles estão? O que é que nós temos? O que é que a gente pode ainda proporcionar a eles, né? Então, é um pouco nesse sentido que nós vamos estar fazendo essa conversa. Certamente virá pessoas da nossa região, né? Porque a gente tem uma relação de organização, como eu disse, em toda a região, virá pessoas até de outras cidades mais longe, pessoas que fazem parte do Conselho Municipal do Idoso nas suas respectivas cidades, e nós tivemos na posse do Conselho Municipal do Idoso, onde nós temos os nossos diretores, o Aljamar e o Jair, que é o Macarrão, que são membros do Conselho no município, portanto, nós convidamos também para que possam participar. Hoje há a possibilidade do terceiro setor fazer um grande trabalho nesse sentido e ajudar a comunidade, ajudar a administração pública cumprir o seu papel. Me lembro aqui, Beto, de o Cido Ferrari, que é o nosso querido prefeito, ele sempre fala, né? Quando eu tive que, numa condição de uma fatalidade, assumir a condição de prefeito, me assustei, fiquei preocupado. E depois eu fui vendo que quando a gente conta com as pessoas abnegadas, com as instituições que colaboram com o serviço público, as coisas andam e andam melhor, e andam bem, não é? Então, é um pouco de tudo isso que nós queremos fazer nessa roda de conversa, e já de antemão, agradecer essa relação que a imprensa da nossa cidade, particularmente aqui falando com vocês, tem dado no ponto de vista da atenção e do apoio a essas iniciativas que têm como objetivo o bem comum. Portanto, é isso. Amanhã, às 9 horas, lá na Associação Antialcoólica, aqueles que sentirem-se chamado para isso, pode participar. Nós estamos dirigindo os convites às pessoas que têm uma relação com essa temática, mas se você que está ouvindo entender que seria bom que você participasse, está aberto, não tem problema algum que você vá até lá. Bem, Cidinho, é preciso lembrar, nós vivemos em um mundo que revoluciona a cada dia, né? O mundo muda, as pessoas mudam, tecnologia mudam, mas temos que lembrar que essa mudança acontece desde lá de trás. Os idosos de hoje são responsáveis pelas mudanças que aconteceram há um certo tempo atrás. E o jovem de hoje é responsável pela mudança que está acontecendo hoje. Isso tem que ser um conjunto, né? Há necessidade de que o jovem entenda o idoso e vice-versa, né? Só aí nós teremos aí um entendimento melhor e menos conflitos, né, entre idades, por exemplo. Sim, sem dúvida alguma, a partir da família, né? Dessa relação. Eu dizia esses dias, lá na posse do Conselho, que nós somos, na verdade, um viés interessante que você pode observar, nós somos hoje muitos idosos cuidando de idosos, não é? Porque se com 60 anos você é considerado pela legislação como idoso, logo você vai ter muitos filhos nessa idade. E aí, então, a gente precisa chamar a atenção, porque hoje os casais estão tendo menos filhos, estão tendo filhos com uma idade mais avançada, não é? Numa grande proporção. Claro que nós temos pais jovens também. Mas, de qualquer maneira, então, é preciso que os netos tenham uma atenção maior, não com seus pais, mas também com seus avós, não é? E, a partir da família, estender isso para a sociedade. Então, é preciso que a gente exija do poder público, do Estado, políticas públicas, sim, mas é preciso que a gente tenha também um afeto, o carinho, a atenção a partir da família, porque só assim nós vamos ter, inclusive, condição de nos organizarmos e reunir para que os nossos idosos possam ter cada dia e cada tempo uma condição de vida melhor. Porque se na sociedade nós teremos uma grande proporção cada vez maior de idosos, isso significa que o Estado vai ter que estar cada vez mais presente. Por isso que é importante a gente trabalhar um pouco nessa reflexão, participar dos fóruns, participar dos conselhos municipais, né? E aqui em Matão, graças a Deus, a gente tem uma boa adesão no sentido de procurar organizar essas questões, né? Cidinho, estou na escuta. Se alguém do estúdio tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Quem pode participar e reafirmar aí, Cidinho, horário, data certinho, porque certamente que depois que você passou a falar sobre isso, chamou a atenção de muita gente que deve ter se interessado e era bom reafirmar. Tá certo, Décio. Amanhã, né? Amanhã às 9 horas, logo pela manhã, lá na Associação Antialcoólica, próxima ali ao hospital
Carlos Fernando Malzone, né? Na rua Sinharinha Frota. Portanto, se você sentiu-se que é importante e queira participar, amanhã às 9 horas. Eu agradeço muito vocês, tá bom? Ok. É necessário algum tipo de convite, Cidinho, ou marcar com antecedência a presença ou somente comparecer no local? Não, pode comparecer, está aberto, né? Não há Tá bom. necessidade de ter convite, não. Tá muito bom. Eu estava vendo, Beto, enquanto vocês falavam, uma parte aí do ambiente interno aí da associação e pensando se há, não me lembro quantos anos, acho que 20, poucos anos, né, atrás, se aqueles, os primórdios lá, isso, Beto, se você pudesse mostrar, imaginavam que a associação fosse chegar a isso. Hoje ela é grande, ela é bonita, confortável, bom, tem toda uma série de serviços e benefícios e tudo. Mas eles tinham lá o seu ideal, né, Cidinho? Né, Cidinho? Mas talvez não imaginassem que chegaria a isso tudo 20 e tantos anos depois, né? Sim, Daércio, é uma sede própria, não é? Lembrando que o patrimônio da associação, além da sede própria aqui, nós temos um imóvel praticamente no centro da cidade, ali na rua João Pessoa, um imóvel com quase 1.000 metros quadrados, né, que nós, inclusive, colocamos lá, possivelmente para uma venda ou até mesmo para uma locação, e nós queremos, em breve, nós temos projeto de ampliar aqui para melhorar as condições de atendimento, né? Nós temos aqui atendimento de médicos, sessões de fisioterapia, nós temos um salão de beleza que cada vez mais está se implementando as novas práticas das profissionais aqui, embelezando as pessoas que vêm para cá, ficando cada vez mais bonitas do que elas já são, os nossos idosos, né, com esse carinho, e nós temos projeto de ampliar aqui a nossa sede por algumas necessidades que são prementes. Mas é isso. Hoje nós temos um pouco mais de 5.000 associados, né, lembrando que 4.000, mais ou menos, deles autorizam desconto em folha, tem o carnezinho que as pessoas, inclusive, estão recebendo, e, portanto, a nossa entidade é uma referência dentro desse universo organizativo dos aposentados e pensionistas, Daércio. Muito bem. Um abração para vocês aí, fiquem com Deus. Então, obrigado, Cidinho. Um abraço a todos.